continuando. Agora nós vamos falar sobre a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Como ela acontece. Na verdade, o que vai desencadear a crise de 29 foi toda a superprodução e o baixo consumo, né? Todo aquele mercado especulativo, mas vamos dizer assim, o estopim para a falência dos Estados Unidos foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então nós vamos ver aqui, olha, entre 1928 e 1929, a Bolsa cresceu 100%, aquilo que eu tinha falado para vocês, mas esse crescimento, ele não é um crescimento, como posso dizer assim, real, tá? Ele é um crescimento baseado na especulação de valores, ou seja, o valor somado de todas as companhias dobrou, sem que o ganho saísse de 10% ao ano. Entenderam? Aquilo que eu expliquei para vocês no primeiro vídeo. Eles faziam uma especulação, faziam uma projeção de quanto valeria aquela empresa daqui a alguns anos. Só que isso era uma especulação, não era a realidade. Então, esse crescimento que vai ter é baseado nessa especulação, nessa projeção, e não na realidade. Então, na verdade, olha só, as empresas tiveram um ganho só de 10% ao ano, mas pela especulação houve um crescimento de 100%, porque estimou-se que as empresas teriam o dobro do valor. Porém, quando foi no dia 29 de outubro de 1929, que é o dia D, né, da crise de 29, depois de vários dias de queda constante, aí começa, né, uma semana antes do dia 29, começou a ter queda na Bolsa de Valores. Por quê? Porque aqueles especuladores, né, os que lidavam com a Bolsa de Valores vendendo e comprando ações, começaram a vender as suas ações, porque perceberam a situação econômica em que o país verdadeiramente estava. Aí eles começaram a vender, daí começou a ter queda na bolsa. Pessoal, por que tem queda quando vende? Porque aí começa a ter muita... É a lei da oferta e da procura, começa a ter muita oferta e a procura não acompanhou isso. Resultado, foi que o preço das ações começaram a despencar. Aí o pessoal, aquele que não entende de mercado, mas que era um pequeno investidor, muitos deles eram trabalhadores comuns, eles viram que as ações começaram a despencar o valor delas, e aí eles correram no dia 29, na quinta-feira, foi uma quinta-feira chamada Quinta-feira Negra, eles correram para as bolsas de valores e começaram a vender as suas ações, começaram a jogar no mercado para vender. E aí o que acontece? Aí tem milhares de pessoas vendendo ações na Bolsa de Valores, o resultado é que despenca, aí não vai cair, vai despencar, vai bater de cara no chão as ações na Bolsa de Valores. Aí despencou o preço, despenca o valor das empresas, e aí ocorre um quebra-quebra generalizado. Tanto é que a queda foi tão feia que a Bolsa de Valores de Nova York teve que fechar o seu pregão, que é o seu dia de trabalho, fechar às 2 horas da tarde, para evitar mais queda ainda. Então, olha só, os preços da Blue Chips, que eram as ações mais nobres, Blue Chips ações mais nobres, ou seja, aquelas que mais valiam, que eram as ações da GM, General Motors, a RCA, que era uma empresa de rádio, e a US Steel. Elas despencaram, olha só, elas eram as ações mais caras, o preço delas vai valer menos que banana. Despencam, era a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o início da falência e recessão dos Estados Unidos. Quem era o grande investidor que tinha um investimento alto, por exemplo, tinha investidor com 3 milhões de investimento em ações na Bolsa de Valores, perdeu tudo da noite para o dia. Teve gente que ficou pobre, era rico,
acordou dia 29 de outubro rico e no dia 30 de outubro era um sujeito pobre, tá? Teve gente que perdeu tudo. Aí em um mês, tá? Depois de 29 de outubro, o valor das ações já estava liquidado, tá? 352 bancos faliram. Por que, Sora, que o banco vai falir? Por causa de venda de ações? Não necessariamente, está ligado, mas não necessariamente só por causa disso, tá? Mas porque muitas pessoas que viram perdendo dinheiro ali nas ações, eles correram para tirar o dinheiro do banco, né? Correram para tirar os dinheiros do banco, e o banco então fica sem essa reserva de investimento e muitos acabam falindo. Só vai sobreviver os grandes bancos mesmo, tá? Os que eram os maiores, que tinham maior poder aquisitivo. O PIB dos Estados Unidos caiu 25% em 3 anos. Tá? Então, o PIB, que é a produção interna bruta, vai lá no chão, tá? Cai 25%. Muitas empresas vão falir, elas não vão conseguir pagar as dívidas que elas tinham com os bancos. Aí os bancos estão quebrando. Resultado, o que eles fazem? Vai cobrar de quem é o devedor dele. Então o banco vai, cobra do industrial, cobra do agricultor, cobra do operário que pegou lá dinheiro para comprar o Ford T, para comprar o eletrodoméstico dentro de casa, para comprar a casa. Então começam os bancos a requisitar a dívida. E aí esse pessoal não tem como pagar a dívida. Para você fazer uma dívida no banco, você deixa algo como garantia, que nós chamamos isso de hipoteca. Aí você faz uma hipoteca, por exemplo, da sua casa. Você deixa a sua casa como garantia. Se você não pagar, o banco vai lá e toma a sua casa. E foi isso que aconteceu. Muitos donos de fábricas vão perder as fábricas para os bancos, que eles vão lá, vão tomar essas fábricas. Muitos agricultores vão perder suas terras, que o banco vai lá e vai confiscar a terra deles para pagar a dívida que ele tem. E o operário lá, o classe média abaixo, ele colocou o que como garantia? Ele colocou a casa dele. Então o banco vai lá e toma a casa dele, vai confiscar, tá? Vai fazer a cobrança da hipoteca, entenderam? Então muita gente que começa a ficar desempregado, o dono da fábrica tem que fechar as portas, manda o funcionário embora. Esse funcionário que foi mandado embora não vai conseguir emprego facilmente. Aliás, vai ser extremamente difícil conseguir. 14 milhões de pessoas passam a ser desempregados. Então ele perde a casa dele para um banco, né? O banco foi lá, requisitou a hipoteca. Aonde que ele e a família dele vai morar se ele não tem dinheiro para pagar? Não tem dinheiro para pagar um aluguel. Aí começa a surgir várias favelas pelos Estados Unidos, né? O maior exemplo de favela nos Estados Unidos, né? Vamos dizer assim, o maior símbolo dessa época foi Hooverville, que foi no próprio Central Park, vários barracos que se levantaram, a população não tinha para onde ir, não tinha onde morar, não tinha dinheiro para pagar aluguel, então constrói barracos no Central Park, em plena Nova York. Muitos desses barracos em frente aos suntuosos prédios, hotéis e etc. E lá vai viver uma população miserável, passando fome, passando frio, desesperado, atrás de emprego e não consegue. Muitos vão trabalhar nos cais, que era onde conseguia um pouco de trabalho, mas era um trabalho diário. Tinha dia que ele conseguia, tinha dia que não. E aí ele levava um mísero salário para casa para conseguir colocar pelo menos um pão na mesa. A economia passou a ser de grande deflação. O que significa isso? A queda dos preços. Então o preço despenca dos produtos, aí causando ainda mais prejuízo para os produtores. Então não valia a pena continuar produzindo. Não vale a pena continuar produzindo, você vai mandar mais gente embora. É um ciclo vicioso. A crise vai ultrapassar as fronteiras dos Estados Unidos, que aí os grandes bancos vão começar a cobrar dos países europeus aquele empréstimo feito durante o final da guerra e durante a guerra,
Esses países não vão conseguir pagar, tá? Porque é uma cobrança que vem sem aviso prévio, eles não vão conseguir pagar, muitos vão dar calote e aí muitos acabam quebrando, outros vão tentar pagar a dívida, mas vai tirar das riquezas nacionais para fazer o pagamento dessa dívida. E aí quebra também outros sistemas pela Europa, que todos os países capitalistas vão começar a quebradeira. Né? Só vai escapar a União Soviética, que estava fundamentada já no governo de Stalin, já estava fundamentada num regime socialista, numa economia planificada, que não dependia do capital estrangeiro. Tá? A crise ultrapassa essas fronteiras e atinge todo mundo capitalista, inclusive Brasil, que vai deixar de vender tanto café, que era o nosso principal produto, e vai ter aí uma desvalorização do nosso café, da nossa moeda, muita gente vai ser mandada embora, produtores cafeeiros vão falir, aí vai por aí afora, gente, aí começa uma quebra-quebra geral. Tá? Aqui nós temos uma imagem do dia lá 29 de outubro, tá? Isso foi registrado pelas câmeras, que milhares de pessoas tomaram as ruas de Nova York tentando vender as ações na bolsa. Aí quando fecha lá a bolsa de valores, eles vão ver o prejuízo, as ações que eles compraram, que eles investiram durante anos, não valia nada, e aí eles saem perambulando pelas ruas sem entender o que estava acontecendo. Tá? Aqui é Hooverville, que é uma favela no Central Park, aquela que eu falei para vocês. Milhares de barracos foram levantados, mas sempre com a bandeirinha norte-americana aqui. E aí nós vamos para a próxima aula, que é a solução New Deal, que fica para a próxima. Até mais, gente!